Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês nesse dia, em mais um dos nossos devocionais, nesses tempos difíceis. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Mas antes da nossa oração, reúna a sua família. Vamos adorar ao nosso Deus todos juntos. Oremos. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos e de juntos podermos ouvir a Tua palavra e adorar ao Senhor enquanto igreja, enquanto família, mesmo não estando juntos presencialmente, mas à distância, mas sabemos que espiritualmente somos um em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Eu queria convidar 2 convidados especiais para me ajudar nesse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar uma música chamada Quão Formoso És. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Mais uma vez. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Amém. Enquanto os meus ajudantes vão dando licença, queria agradecer muito eles. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 23, para que possamos ser instruídos pela palavra do Senhor. Salmo de número 23, nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus, ou diz assim a palavra de Deus por intermédio do salmista Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Vamos orar a Deus mais uma vez, clamando que Ele fale conosco através da palavra dEle? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos traz esperança. Obrigado porque ela nos traz tranquilidade em meio ao caos, em meio aos dias sofridos e em meio ao isolamento. Muito obrigado porque por intermédio dela e da Tua igreja nós estamos juntos com o Senhor e uns com os outros, mesmo que separados fisicamente. Que o Senhor seja louvado e adorado. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nesses dias de calamidade e de sofrimento, muitas palavras que ecoam da televisão, do rádio, da boca dos nossos entes queridos e principalmente dos grupos de WhatsApp trazem desespero, trazem um pesar ao nosso coração. Nós não sabemos como reagir e como ficar diante de algumas palavras como pandemia, vírus, isolamento, quarentena. São palavras que, de fato, nos deixam um pouco desnorteados. E em meio a tantas essas perguntas, palavras e acontecimentos dos nossos dias, fica uma pergunta. Há esperança para o Brasil? Há esperança para a igreja da Capela, para a igreja de Morungaba e para a igreja de Jundiaí? Há esperança para nós outros diante desse mundo calamitoso e desse mundo de pandemia e de desespero? Se nós olharmos para a palavra de Deus, no Salmo de número 23, nós vamos encontrar esperança. Eu queria, antes de entrar no texto, fazer esse apelo. Quando estiver desesperançoso, olhe para a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável e inextinguível de consolo, esperança e paz. Davi, no Salmo de número 23, nos dá uma verdade grandiosa que enche o nosso coração de esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É impossível, meus irmãos, ouvir essas palavras, ler essas palavras, sem se lembrar do contexto agropecuário em que Davi estava inserido e o qual ele traz à nossa memória, aos nossos olhos. Os pastores cuidam das ovelhas e as ovelhas são animais frágeis, são animais que não têm muita noção do perigo e da maldade que está ao seu redor. Nós, diante desses dias, somos muito parecidos com as ovelhas. Somos parecidos com as ovelhas porque nós precisamos de um protetor, nós precisamos de um pastor, de alguém que nos guie, alguém que nos proteja e alguém que nos leve para os lados certos. As poucas vezes que eu precisei sair de casa nesses últimos dias para fazer compra e buscar alguns mantimentos, algumas observações me lembraram desse texto. Hoje em dia, meus irmãos, basta uma gotícula para que nós estejamos contaminados. E a incerteza que o mundo nos traz, a incerteza que este momento nos traz, demonstra o quão frágil, pequeno nós somos. E o quanto precisamos de um que nos guarde, que nos conduza e que nos dirija. O Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada, absolutamente nada, vai nos faltar. O Projeto Sola, cantando essa música, ou parafraseando esse salmo em uma música chamada 23, acertadamente nos diz: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor Deus certamente cuidará de nós. Mas como podemos ver nesse texto? E como nós podemos comprovar que se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar? Se nós olharmos para o versículo 2, nós vemos o primeiro indício da providência, do cuidado paternal de Deus por intermédio do seu pastorio e da sua mão. O versículo de número 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O versículo de número 2 nos diz que o Senhor Deus vai nos conduzir aonde tiver mantimento, e vai nos levar como ovelhas são levadas pelos pastores ou pelo pastor para campos verdejantes, para banquetes e para momentos de deleite, de desfrute do alimento físico. E para junto das águas tranquilas, certamente águas correntes e com correntezas muito fortes, não dariam para as ovelhas beberem porque elas cairiam, não conseguiriam sorver da água de forma verdadeira, de forma agradável a si. Por isso os pastores precisavam achar lagoas, lagos e locais ou rios com correntezas mais fracas para que elas pudessem beber. Da mesma forma pela qual os pastores cuidam das ovelhas, o Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida de nós.
E é impossível, meus irmãos, mais uma vez, ler esse pequeno versículo, versículo de número 2, e não se lembrar da história do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, em direção à terra prometida e teve sede, da rocha brotou água. Quando o povo estava com fome, dos céus veio maná. E não se engane, meus irmãos, não foi o bastão mágico de Moisés e a liderança sublime, superior do grande Moisés que fez água sair da rocha e pão cair do céu. Mas foi o Senhor Deus que cuidava do seu povo, colocando luzeiros e guias para eles durante o dia e durante a noite, e suprindo as suas necessidades, mesmo no meio do deserto. Somos também parecidos com esse povo de Israel nesse momento, meus irmãos. Estamos vivendo tempos desérticos em nossas vidas. Mas podemos ter a certeza de que o Senhor cuidará de nós, porque Ele cuida de nós em tempos de fartura e em tempos de escassez. O Senhor Deus é o nosso Deus providente, é o nosso Deus que cuida do seu povo. Mas se o primeiro indício é esse cuidado material, físico, de providência, o segundo, que pode ser encontrado no versículo de número 3, é um cuidado espiritual, é um cuidado emocional. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso Deus, da mesma forma como um pastor leva o seu rebanho para onde tem pasto e para onde tem água, guia-nos pelas veredas certas da vida e certamente não nos levará para locais de tropeço e locais de queda e de falha ao nosso coração, à nossa vida. Meus irmãos, Ele traz refrigério para a nossa alma. Através de devocionais como este, e glória a Deus pela iniciativa do Conselho da Igreja Presbiteriana da Capela, através de transmissões online, através de videochamadas com os nossos entes queridos, com os nossos pastores e líderes, através da sua palavra e de um momento devocional, Ele refrigera a nossa alma, Ele encoraja o nosso coração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se você buscou o Senhor nesses dias de isolamento, você o encontrou. Eu tenho certeza de que se você é uma ovelha de Cristo Jesus e as ovelhas ouvem a sua voz e vão até Ele e seguem Ele, você teve refrigério para a sua alma. E certamente você terá refrigério para a sua alma. Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele nos guia pelas veredas da justiça, nos leva pelos caminhos certos. Ele poupa que os nossos ouvidos ouçam as vozes externas que muitas vezes trazem desesperos. Por isso, meus irmãos, nesses dias eu queria te convidar a ouvir mais ao Senhor Deus através da sua palavra, a ouvir mais o Senhor Deus através de boa literatura, do que ouvir as notícias e ouvir os grupos de WhatsApp que mais nos desesperam do que nos auxiliam. Mas você pode me perguntar, tudo bem, Paulo, tudo bem. O Senhor é o nosso pastor, nada faltará, nada nos faltará, Ele nos faz repousar, Ele refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas como eu posso ver isso? Como eu posso desfrutar disso no meio dessa calamidade? O versículo número 4 nos conduz demonstrando que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Meus irmãos, é glorioso pensar nisso. É glorioso pensar que nesses dias de coronavírus, que nesses dias de isolamento, nós podemos nos esconder debaixo da providência e do cuidado de Deus. Meus irmãos, se esconda do cuidado e da providência de Deus. Seja lembrado e medite nessas coisas. Relembre ao seu próprio coração e à sua própria mente de que o Senhor é quem cuida de você e de que o Senhor é o seu pastor. E se Ele é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. O nosso pastor é o bom pastor. E conforme está escrito em João 10, o bom pastor é Jesus Cristo. E o bom pastor, Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. E eu dei a minha
e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Meus irmãos, nesses dias de calamidade, precisamos olhar para a cruz de Cristo, precisamos olhar para o Calvário e ver ali o nosso pastor, salvando-nos dos nossos pecados e nos dando vida e vida em abundância. Precisamos olhar para a morte e ressurreição de Cristo e lembrar que não somos ovelha sem pastoreio, que não somos ovelhas que estão deixadas ao léu, que não somos como ovelhas sem pastor. Antes, temos um bom pastor que cuida de nós. Temos um bom pastor que nos assegura que nesta vida ou na vida que há de vir, estaremos com Ele e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele é o bom pastor. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Que o Senhor Deus cuide de vocês nesses dias de coronavírus. Que esse nosso Deus cuide de nós nesses dias de coronavírus. E que Ele continue trazendo esperança ao seu coração. Esperança que vem dos céus. Esperança que vem do trono de Deus. Esperança que vem do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, mesmo em dias de coronavírus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, aquele que cuida, aquele que nos supre fisicamente, aquele que nos supre materialmente, aquele que nos supre emocionalmente e principalmente espiritualmente. Obrigado pelo pão dos céus, que é o nosso Senhor Jesus. Obrigado pela água viva, que é o nosso Rei e o nosso Redentor. Obrigado pelo bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e hoje traz esperança aos nossos corações. Cuida do teu povo. Cuida do teu povo que está ouvindo esse devocional agora. Cuida do teu povo que estão em casa. Cuida deles, Deus, para que as pestes não cheguem até suas tendas e para que eles estejam seguros e firmes no Senhor nesses dias de coronavírus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e que a esperança do céu venha ao seu coração.